Que ficam falando que você tá parecendo Olavo de Carvalho. Você fica fumando na live, parece Olavo de Carvalho. Tá com vibe Olavo de Carvalho. Muito obrigado, agradeço a todos. O Renan. Mas não, eu nunca serei. Tipo, eu teria que reencarnar para ter a cultura, o conhecimento. O velho era brilhante. Vamos lá. Flávio Bolsonaro, Bisoto, entrevista dele, entrevista apática dele que ele deu na Inteligência Limitada, entrevista com pouca audiência, vou falar a verdade, tinha 26 mil ao vivo, a Cara, maioria não era, criou. era gente do MBL indo lá provocar no chat. Não falou nada, assim, muito fraco, muito fraco. Eu gostei muito do ataque dele ao Renan, tá? Eu tô muito feliz com esse ataque, porque esse papo de que a pessoa não tem condição psiquiátrica era justamente o que diziam do pai dele antes de 2018. Como nós sabemos o resultado, eu imagino que podemos ter o mesmo agora. É, isso que eu ia perguntar pra você. Eu Eu só senti espero uma coisa, um eu incômodo só, tão grande, cara, dele eu só falando do espero Renan. uma coisa do fundo do coração, Júnior. Hum. Assim, bem do fundo do coração. É que o Renan não saia correndo pelos jardins da Granja do Torto oferecendo cloroquina para uma ema. Não, isso aí seria. No conceito do Flávio, isso é coisa de gente equilibrada e preparada para exercer a presidência. Engraçado que ele tava com uma espada lá. Porra, mano, o cara tava até ontem dançando igual um retardado, só parou porque o Renan reclamou. Reclamou não, o Renan falou, cara, isso é coisa de retardado. E ele parou de fazer a dancinha. Você lembra aquela dancinha? Não, ele tentou fazer outra, ele fez mais uma, ele fez Ah, agora aquela é? do muro, sim, teve outra, ele tá tentando, porque aí ele parou, porque sim, a repercussão foi medonha, e o Renan ainda expôs. Aí ele tentou dar uma parada, daí como ficou ruim ele dizer que cedeu porque o Renan sacaneou ele, daí ele foi lá e gravou outra, que é do negócio da misoginia, inclusive ele tentando se justificar. Da misoginia? Sim, Eu deixa não eu tentar cheguei a achar ver. esse vídeo, deixa eu É, tentar não. achar esse vídeo. Eu ia colocar, na verdade, aproveitar isso. Que ficam falando que você tá parecendo Olavo de Carvalho. Você fica fumando na live, parece Olavo de Carvalho. Tá com vibe Olavo de Carvalho. Muito obrigado, agradeço a todos. O Renan. Mas não, eu nunca serei. Tipo, eu teria que reencarnar para ter a cultura, o conhecimento. O velho era brilhante. Ok. O Renan postou isso aqui, né? Você viu? Deixou um monte de bolsonarista puto no Twitter. Olavo de Carvalho. A direita, se quer progredir, não precisa de nenhuma unidade entre os incompatíveis. Não precisa de afagos a oportunistas e vigaristas. Precisa exatamente do contrário. Precisa de um partido inicialmente pequeno, mas disciplinado e intransigente, que não aceita alianças com ninguém e não ceda 1 milímetro do seu programa. Seja sob o pretexto que for, esse programa tem de ser simples, claro e refletir as preferências majoritárias do povo brasileiro, tal como reveladas em sondagens de opinião, sem nada lhe acrescentar nem tirar. Esse partido tem de possuir um bom serviço de inteligência e um bom grupo de intelectuais qualificados para oferecer diagnósticos e cenários para orientar a liderança. Só deve aceitar militantes que prometem, pela causa, sacrificar sua vida, sua honra, seus bens, sua liberdade. Como os Founding Fathers, o resto é conversa mole de palpiteiros e amadores. Sim. Eu quero dizer o seguinte, Júnior, eu talvez seja o cara que mais publicamente. O Orlando agora tá tentando me imitar, porque aquele baiano é tipo o Nicolas, ele fica dando Ctrl-C, Ctrl-V nas minhas ideias. Eu sou o cara que mais defendeu da nossa galera o professor Olavo de Carvalho e continuarei defendendo isso a honra. Inclusive falei sobre ele no congresso do ano passado e falei que eu considero o professor Olavo o verdadeiro responsável por ressuscitar a direita brasileira. Dito isso, o Olavo... Cara, alguém consegue discordar dessa postagem que o Renan compartilhou do Olavo? Se discorda, é palpiteiro e amador tentando dar ideia em assunto sério. O diagnóstico do Olavo está absolutamente correto, perfeito. Ele ia além disso, aqui ele está falando só de política, ele não entrou no aspecto cultural, que era outro aspecto que ele abordava. Tudo que o Olavo dizia que tinha que ser feito para ter uma direita séria, só tem um grupo político no Brasil fazendo, gostem ou não. E tanto é isso, Júnior, que no final da vida o Olavo achou um antídoto na cabeça dele para conseguir vacinar a negação de tudo que ele defendeu a vida inteira pelo bolsonarismo. E como é que ele vacinou isso? O Brasil não tem direita, o Brasil tem Bolsonaro.
E aí ele reduziu tudo que foi esse levante da direita brasileira a um culto personalista. Porque era o único jeito dele continuar no bolsonarismo, era negar a existência de uma direita real no Brasil. Que se ele fosse reconhecer, ele teria que ver qual grupo político fundou uma revista, qual grupo político tem uma banda, qual grupo político fala constantemente da necessidade de se criar um ambiente cultural, qual grupo político cogitou até mesmo o Café Valete, que é um sonho do Renan, que é criar um ambiente de debates, de conversas, de interações rico culturalmente. Só tem um grupo político no Brasil que seguiu a receita do Olavo. Gostem os bolsonaristas ou não. Do lado de vocês reduziram tudo a um culto personalíssimo, reduziram não a uma pauta mínima. Tem uma velha discussão do movimento comunista, que é a discussão entre os trotskistas e os stalinistas diziam que os trotskistas eram maximalistas. Porque eles queriam botar toda a pauta revolucionária em prática de uma vez só. É tipo meio que uma acusação que o bolsonarismo faz a gente, que vocês querem fazer tudo uma vez só, não dá, porque não tem congresso, que não tem... É meio que aquele papo de precisa dos adultos na sala porque vocês são muito empolgados, vocês não têm ideia do que é o mundo real e não sabem que não dá pra fazer. Não, são vocês que aceitaram a mediocridade. Foi vocês que partiram do pressuposto de que se render ao centrão é ser adulto. O impeachment foi feito sem se render a ninguém e construindo alianças, e sendo adulto, e sabendo que concessões eram necessárias, e construindo parcerias, mas sem abrir mão do essencial. Vocês abriram mão do essencial. Vocês não têm partido, vocês abriram mão de fazer um partido. E vamos parar com esse negócio, nós já estamos em 2026, é feio mentir, o diabo é o pai da mentira. O TSE não deixou o Bolsonaro criar um partido. Gente, o partido não chegou no TSE porque não coletou as assinaturas. Não teve nenhuma intervenção do TSE, do STF, de ministro, de ninguém. Vocês não fizeram o trabalho. Vocês não quiseram ter um partido. A verdade é essa, o Bolsonaro não quis ter um partido. O Bolsonaro achou muito mais prático pegar um partido que já tinha fundão, que já tinha deputado, que já tinha uma estrutura mais ou menos montada, e se aboletar por ali e pegar a parte dele. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Então vocês não fizeram partido porque não quiseram. A cultura vocês trataram como lixo. E quem diz isso não sou eu, é um bolsonarista. Josias Teófilo diz isso o tempo inteiro. Que Mário Frias foi um desastre para a cultura brasileira. Nos 200 anos da nossa independência, Júnior, nós terminamos com o presidente num comício gritando que era imbrochável do lado da mulher dele. 200 anos da independência do país. 2 séculos de história e terminou com o presidente gritando imbrochável, imbrochável, imbrochável. Foi assim que a cultura foi tratada. Vocês tiveram o MEC, maior orçamento do Brasil, e o MEC nomeado por Olavo de Carvalho. Note que tem uma diferença fundamental na vida, e eu já falei sobre isso nas minhas lives lá no meu canal. Tem uma diferença monstruosa entre você fazer diagnósticos e o que os franceses chamam de savoir-faire. Savoir-faire. Saber fazer. O Olavo sabia o que deveria ser feito. Ele não sabia como fazer, e por isso que ele se conformou no final da vida em que o Brasil não tem direita, tem Bolsonaro, então é só o Bolsonaro e deu. Nós estamos dizendo, não, tem direita sim, nós estamos construindo essa direita. Dá trabalho, é uma merda, é chato, não rende milhares de likes, tem que aguentar adolescente dizendo que o Nicolas é 10 vezes maior do que nós. Só que no final nós já estamos lá com 5% nas pesquisas, no final a coisa segue crescendo, no final o Renan vai batendo recordes nas redes dele e a coisa começa a aparecer. Quando você começa a construir a casa pelo telhado, ela desaba. O bolsonarismo foi isso, uma construção que veio do telhado para baixo. Nós estamos indo pela base, é muito mais chato, é muito menos glamuroso, mas no final a casa vai parar em pé. No final não vai terminar com nós ajoelhando e pedindo socorro pro papai Temer, que tem que viajar para Brasília para evitar o impeachment. Não vai acontecer, porque nós não vamos cometer os mesmos erros. Belíssima fala, senhor Bisotto, belíssima fala. E já aproveitando então essa deixa, antes de irmos para o último assunto da live, só fazer aqui rapidinho mais um apelo a vocês para entrarem no Valete Plus. Vou até mostrar agora o Valete Plus. Vamos dobrar a meta, galera, vamos chegar nos 10. Olha só. Seria maravilhoso. Quem da direita, imagina se o Olavo tivesse vivo e visse que o MBL fez um site que é uma rede social própria. Se cair, se a gente tomar strike, se a gente for censurado, nós temos uma rede social própria, entendeu? Onde a gente vai postar material, artigo,
Aqui vocês têm acesso à academia. Academia MBL, tem Academia MBL pelo Valete Plus? Caramba, olha só. Módulos, os cursos, tudo aqui, ó. Tudo aqui para vocês. Filmes, documentários, aulas. Inclusive vai ter uma entrevista aí com o piloto de Fórmula 1 logo, logo. Eu gravei essa entrevista aí. Tá, o Renan entrevistou um piloto de Fórmula 1. Bisoto, você que gosta dessas coisas. Então, entre no É brasileiro o piloto? Aham. Entrem. Só para registrar, o Renan é amigo de trocar direct com o líder do campeonato mundial de Fórmula 1. É? Andrea Kimi Antonelli. Aham. Eu não conheço nenhum, eu só conheci esse daí. Tua vida é muito triste, Júnior. Procure melhorar. Nada, quando a gente tava gravando a entrevista, o Renan demorou pra entrar, eu fiquei mostrando pra ele sobre sumô. Expliquei como é que funcionava o campeonato de sumô. Sensacional. De graça ficou, caramba, ô, legal, hein? Mostrei tudo do campeão, Rochoryu. É. Mas vamos lá. Entrem no Valete Plus. E se a gente chegar a 10 valetes aqui, o Renan vai ficar muito feliz, satisfeito. Ele vai fazer uma pré-campanha muito melhor. E o Bisoto vai cantar. O que você ia cantar? O que você ia fazer? A Internacional Comunista. Ele vai cantar Internacional Comunista. Lembrando que se você entrar no Valete Plus, nessa live você vai ganhar a revista do mês aqui da Nova Doutrina Moral e o novo tango de Javier Milei. Então, entrem lá. Seguinte, o que eu queria falar com você é algo que pode influenciar e demais as eleições, que é delação do Vorcário. Vorcário está preparando uma delação, já está deixando todo mundo de cabelo em pé. Alexandre de Moraes já tá votando um projeto lá para, como que é? Para delimitar as delações premiadas. É um negócio assim, estão entrando em desespero. Temos declaração da Marta Greff, vamos ver? O Lula largou o Alexandre para as feras, né? Sim, vamos reagir ao Lula largando o Alexandre. Mas temos essa moça aqui, ó, que é a ex... A Pelelecuda. É a Peleleca louca. Vamos lá. Opa, deixa eu só... Esqueci de ligar o áudio do... Agora sim. Já faz um tempo que eu tô ausente, mas hoje eu vim aqui porque eu decidi falar. E não é para tentar convencer ninguém que já resolvemos julgar, também não é para responder os milhares de comentários que estão na internet sobre mim, sobre esse caso, mas porque eu sempre fui essa pessoa, sempre vim aqui, sempre conversei, sempre me abri. E agora, mais do que nunca... É, o que ela sempre se abriu, a gente sabe. Isso aí já é público, a gente sabe que você sempre se abriu. Bisoto, ela é multimilionária, tá? Calma, vamos ficar na light. Exatamente o que aconteceu. E não existe a minha verdade ou a verdade de outros, existe apenas a verdade. Ela é uma só e ela é soberana. Eu fui linchada, eu fui vulgarizada, eu sofri uma violência sem tamanho, sem precedentes. E é importante que vocês saibam todos os detalhes do que aconteceu. Isso que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer... Não é importante que a gente saiba todos os detalhes, querida, porque pelo horário aqui nem dá, são 16 horas e 31 minutos, sem tantos detalhes. Cara, teve uma discussão, eu quero falar justamente, eu sei pra onde tá indo isso, eu sei o que ela vai falar. Eu nem vi esse vídeo, mas eu sei exatamente qual foi o roteiro. Porque foi invasão de privacidade, porque vazaram coisas que não precisavam. Gente, olha o tamanho do golpe. Ela desfrutou do golpe. Ela viveu de acordo com o golpe, ela aproveitou esse... É um golpe que, assim, talvez na época do Petrolão, talvez os valores envolvidos... E aí vim com esse papinho de, respeitem a minha intimidade. Desculpa, querido, Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.